e falamos agora de uma associação, um centro social e paroquial de São Romão de Carvalhosa. Está de parabéns, antes de mais. Marco de Canaveses, que está a cumprir 10 anos. 10 anos de existência. Sim. Mas como é que um centro social se adapta à pandemia, dado que alguns dos serviços têm de se alterar, alguns até cancelar? Recebemos então, para nos falar sobre a transformação deste apoio prestado, falamos com o diretor técnico do centro, o José Carlos Coelho, e com a Diana Pedroso, que faz ação direta em alguns dos serviços que ainda se conseguem cumprir. Bom dia! José Carlos, parabéns! Parabéns! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! A senhora enfermeira Diana Pedroso também. Antes de mais, José Carlos, vamos... Uma vez que o som está muito alto. Estamos a ouvir um som de retorno. Provavelmente é o som da televisão que estão a usar. Deve ter a televisão ligada. Vou-lhe pedir que retire o som da televisão por completo. Para perdermos este eco, este som de retorno. E o ouvirmos nas melhores condições. Julgo que a Diana, estamos a ouvir muito bem. Connosco, José. Queremos agradecer. Lindamente. Está melhor. Queremos agradecer este convite e permita-me que neste momento a saúde de todos os nossos utentes, são muitos que nos estão a ver neste momento nas suas casas. Também as crianças, que são as crianças da creche, os idosos, em maior número, os seus familiares, também os trabalhadores desta instituição, que ascendem a 3 dezenas, o seu presidente, o Sr. Padre António Jorge, e também daqui quero enviar um beijinho para a minha mãe que nos acompanha. Estamos a celebrar 10 anos. Foram 10 anos de muita entrega, que começamos por construir uma equipa de pessoas motivadas, empenhadas com este valor, fazer um trabalho de verdade e com verdade. E pautamos-nos por isso. E então, nós que fomos reconhecidos em inovação de atividades, portanto, proporcionar momentos felizes aos idosos e crianças, e este ano, com a pandemia, tivemos que nos reinventar. E então fomos até a Casa dos Idosos, levando um bolo pequenino, um bolo individual, com a vela, para poderem apagar, levamos músicas com grupos tradicionais portugueses, como podem ver pelas imagens, as doces, toque e dança daqui do Conselho, e outras, podem ver pelas imagens. José, que serviços é que tiveram que ser cancelados? Ora, os serviços que tiveram de ser cancelados foi, essencialmente, as respostas sociais Centro de Dia e Creche, não é, que temos. Temos também uma outra valência, uma outra resposta social, que é o apoio domiciliário. E então os idosos e as crianças não puderam, estão desde 25 de janeiro passado em suas casas e não podem frequentar, não podem ter as rotinas diárias, que é levantarem-se, vestirem-se, virem conviver com o Centro de Dia, onde, portanto, as refeições são certinhas, porque, para a problemática, nomeadamente nos idosos, os que estão sós, isolados, sem retaguarda, o que é que acontece? Se eles estiverem em casa, muitos deles passam com uma cevada, um leite e um pão. Isso é insuficiente, naturalmente, para qualquer pessoa adulta alimentar-se. Depois, porque é que nós sentimos realmente as pessoas ao estar em casa são pessoas que são mais tristes, mais magros, desnutridos, portanto, de maneira que eles precisam de um apoio como um centro-dia, um lar de dia, se quisermos assim, para conviverem, para estarem e não se lembrarem das suas doenças. Vamos a essa experiência direta com a Diana Pedroso. Olá, Diana, obrigado por também estar nesta emissão da Praça. Querida Diana, o que é que encontrou no início da pandemia e o que é que encontra agora, não é? Porque já lá vai um ano. Exatamente. É assim, em termos, quando foi o primeiro confinamento, nós notámos que havia muito mais medo em relação ao inseto, não é? Agora, atualmente, nesta nova fase em que tivemos novamente que encerrar o Centro de Dia, eu acho que o principal receio é, como eles já tiveram a fase anterior em que os centros de dia tiveram encerrados, que na outra vez foi quase meio ano, eles têm muito receio que agora esta nova fase que seja novamente um encerramento muito prolongado, e depois eles estão muito habituados a esta rotina do dia-a-dia, de virem até nós, nós temos muito a dinâmica de tentar criar
novas emoções, de experimentar coisas novas, mesmo atividades assim mais radicais, ou mesmo já fizeram o primeiro voo connosco. Temos um bocadinho essa dinâmica constante e dinâmica no dia-a-dia. E, no fundo, eles têm receio de ficarem novamente por um período muito prolongado em casa, não é? Claro. Mais presos, mais solitários, depois acabam por passar muito tempo na cama ou no sofá, ali mais parados, vão perdendo também alguma mobilidade, não é? E ficam mais sozinhos, mais tristes. É muito preciso uma palavra amiga, um carinho, uma conversa, também para lhes dar um bocadinho mais de ânimo. E então, Diana, desta vez criaram grupos de apoio que foram ter com os utentes às suas casas, levar um bocado da animação que estamos a ver nestas imagens, Para além de tudo o Exatamente. resto, não é? Para além de algumas tudo o resto. das atividades que normalmente fazem com eles, tentaram minimizar esse afastamento. afastamento. Exatamente, é assim, no fundo nós tentámos criar, utilizar alguns grupos musicais e depois também utilizar a dinâmica um bocadinho do aniversário, dos balões, dos bolos, criámos assim uns cupcakes individuais para cada um e ir até eles e festejar com eles, estar um bocadinho com eles, levar um bocadinho de música, de animação e também fazê-los sentir que fazem parte destes nossos 10 anos e que apesar de haver esta distância, deles não poderem vir até nós, que nós vamos até eles Que e não que estamos estão com abandonados, eles, não é? mesmo? Claro. Exatamente, Não é? exatamente. Eles sentem mesmo isso, a sensação que não estão esquecidos, que nós Claro. continuamos com eles da forma que podemos e que nos é possível. Exato. Querida Exatamente. Diana, a pergunta recorrente deve ser: oh menina, quando é que isto acaba? Quando é que voltam a abrir? Ainda demorará muito, não sabem nada, é constantemente. Sim, há pessoas que é diário essa questão e perguntam muito também pelos outros colegas, pelos outros, principalmente aqueles que eram mais próximos com Sim. eles, como é que estão, se nós sabemos alguma coisa, nota-se que há essa falta de informação e gostam de saber como é que os outros também estão, como é que estão a ter uma enfrentar meta, não as é? coisas. Ter uma meta, Exatamente. perceber quando é que podem dar. Nós, no fundo, somos a ligação entre eles. José, só para terminares, porque não temos muito mais tempo, passaram pelo intervalo da chuva no Covid ou na Covid? Não preciso. Passamos... Passaram pelo intervalo da chuva na Covid. Exato. Sem ser apanhados. Exato. Certo, tivemos outros casos, tivemos casos também Certo. Covid, como tantas outras instituições, mas felizmente não foi assim um número tão Preocupante. significativo. Queridos amigos, muito obrigado pelo vosso tempo e também pelo trabalho que efetuam aí no Marco de Canaveses. É importante também que se saiba aquilo que ocorre nas zonas mais rurais e interiores do nosso país, porque há vida em todo o Portugal e aí não é exceção. Muito obrigado. E parabéns pelos 10 anos. Muito obrigado. Obrigado nós. Obrigada, bom dia. Bom dia. Bom E dia. continuamos a falar de Covid, porque não serão